Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Depois do terremoto e do tsunami, a mídia está conseguindo dar a devida dimensão ao vazamento radioativo? Para responder a esta pergunta, estão conosco a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o cientista social, Renato Lessa. Você pode fazer a sua pergunta pelo telefone no número que aparece aí na tela, ou pelo computador, através do Twitter e de nosso chat no site da TV Brasil. Mas vamos ver antes o que foi notícia na mídia desta semana. No Rio de Janeiro, o blogueiro Ricardo Gama, editor de um site que faz constantes críticas ao governo estadual e à prefeitura da capital, foi alvo de um atentado. A imprensa local destacou, mas a nacional nem se tocou. Se o atentado fosse contra um repórter da grande mídia, seguramente haveria mais destaque. Violeta, ametista ou azul? Qual era exatamente a cor dos olhos de Liz Taylor? Para cada um dos seus fãs, a grande estrela de Hollywood oferecia um olhar, uma imagem, uma mensagem. Despertou paixões em todas as gerações desde os anos 50, mas não era uma sex symbol como Marilyn Monroe. Liz era o símbolo de Hollywood, da usina dos sonhos. Mais do que uma excelente atriz, foi uma fascinante personagem capaz de encarnar todos os ingredientes da vida, da futilidade ao idealismo. A morte desta mulher deslumbrante, ao contrário do que aconteceu com outras celebridades, trouxe um toque de nostalgia ao noticiário. Mais uma de suas façanhas. A decisão do Supremo de fazer com que a lei da ficha limpa só passe a valer a partir das eleições do ano que vem foi um prato cheio para os chargistas de todo o país. Em todas elas, a imagem da justiça fica tão suja quanto a ficha de alguns candidatos eleitos. A mídia no passado. Hoje você vai reencontrar o nosso primeiro jornalista, Hipólito da Costa, recentemente agraciado com o título de Herói Nacional. Quem conta é a historiadora Isabel Lustosa. Um dos aspectos que surpreende na biografia de Hipólito José da Costa, o fundador do Correio Brasiliense, é o contraste entre o tanto que ele escreveu sobre o Brasil e o pouco que ele viveu no Brasil. Hipólito José da Costa Furtado de Mendonça nasceu em 25 de março de 1774 na colônia de Sacramento, na Cisplatina, território que então pertencia ao Brasil. Pouco tempo depois, a família mudou-se para o Rio Grande do Sul e o menino foi criado em Pelotas, onde foi educado por um tio padre até seguir para Coimbra aos 17 anos. Portanto, do Brasil, Hipólito da Costa conheceu apenas o Rio Grande do Sul. Verdadeira viagem de formação, os 2 anos que Hipólito da Costa passou nos Estados Unidos serviram também para filiá-lo à maçonaria. Essa grande força que dominava o mundo naquele momento e que era totalmente proibida em Portugal. Quando retorna a Portugal em 1800, Hipólito vai trabalhar na tipografia do Arco do Cego, um grande centro que reunia ali muitos brasileiros como ele que tinham estudado em Coimbra. Mas, ao lado da sua atividade profissional, ele se dedica intensamente a tentar tornar legal a maçonaria em Portugal. Uma viagem a Londres que ele faz em 1802 é reprimida em sua volta com a prisão de Hipólito e seu encarceramento pelo Santo Ofício. Em 1805, depois de uma fuga com lances de suspense e aventura dos cárceres da Inquisição portuguesa, Hipólito da Costa estabeleceu-se em Londres, na Inglaterra, junto a uma grande comunidade de portugueses que já viviam naquela cidade. Ali ele dedicou-se a trabalhos de tradução, de aulas de português e da produção de alguns textos sobre Portugal e sobre o Brasil. Mas a principal atividade era a atividade maçônica, pois ele também tornou-se secretário do Duque de Sussex. O filho do rei Jorge III da Inglaterra era o grande líder da maçonaria inglesa. Em 1808, quando a corte portuguesa transferiu-se para o Brasil, Hipólito da Costa começou a publicar o Correio Brasiliense. Daquele ano, da chegada da corte ao Brasil até 1822, ano da independência, um brasileiro que nasceu no Uruguai,
Criou-se em Portugal, viveu 2 anos nos Estados Unidos e o resto da sua vida na Inglaterra dedicou-se a publicar um jornal para o Brasil. Essa era a principal atividade de Hipólito da Costa até o final da sua vida, em 1823. Hipólito foi sepultado na Inglaterra e em 2001 seus restos mortais foram trazidos para cá, para o Museu da Imprensa em Brasília, onde repousam. Já o jornalista Maurício Menezes lembra de uma história envolvendo o todo-poderoso dono da Rede Globo e um colega da redação. Eu era repórter da sucursal do Estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, e a Prefeitura do Rio interditou a obra do Projac. Aí eu liguei para o Dr. Roberto Marinho e consegui falar com ele, fiz por telefone, uma bela entrevista com ele, ele desabafou comigo, explicou por que era perseguição, aquele negócio de interdição do Projac e tal. Mas faltou um dado, qual era o tamanho do Projac? Aí o Dr. Roberto, muito educado, falou, olha meu filho, eu vou procurar saber o tamanho e te ligo. Eu falei, não, Dr. Roberto, não se preocupa não, o material que eu tenho aqui já dá para escrever minha reportagem. Mas ele insistiu, não, eu vou ligar para você, vou te passar e tal. Aí eu comecei a escrever minha matéria, tinha um telefonema para mim, eu fiquei atendendo, escrevendo, aquele negócio de sucursal na hora de fechar o jornal. Você sabe muito bem como é que é isso, né, Diniz? Aí o que acontece? Do meu lado sentado, Chico Otávio, o repórter que hoje trabalha no Jornal Globo. Pô, muito bem. Aí o telefone toca na mesa do Chico Otávio aqui, aí o Chico Otávio atende. Quem é que quer falar com o Maurício? Quem? Seu Maurício, tem um babaca aqui dizendo que é o Roberto Marinho querendo falar com você. Eu pulei na mesa lá, peguei o telefone do Dr. Roberto e falei, olha, fala com o seu colega aí que eu não sou babaca, não. Depois do terremoto e do tsunami, a mídia está conseguindo dar a devida dimensão ao vazamento radioativo? As consequências do que está acontecendo no complexo nuclear de Fukushima podem espalhar-se pelo mundo afora, mas a cobertura internacional está sendo feita dentro dos mesmos paradigmas e do mesmo diapasão adotado pela mídia japonesa, preocupada principalmente em evitar o pânico. No Japão, é natural que as autoridades e os jornalistas recusem qualquer entonação alarmista. O povo é suficientemente sofrido e experiente para avaliar o que está acontecendo. Não precisa ser sacudido artificialmente. Mas no resto do mundo dá-se justamente o inverso. A sociedade ocidental tende ao conforto e ao bem-estar e a mídia funciona como uma sirene. Quanto mais é acionada, mais alto precisa soar. O pesadelo nuclear japonês tornou-se um pesadelo nuclear global. A prova vem da Alemanha, onde no sábado, gigantescas manifestações dos ambientalistas contra o uso da energia nuclear levaram à derrota da chanceler Angela Merkel nas eleições do dia seguinte, justamente para o Partido Verde. O Oriente é mais resignado, fatalista. A cultura ocidental, sobretudo a cultura contemporânea, tende sempre ao happy end, o final feliz. Entre nós, as catástrofes têm prazo de validade porque a sociedade do espetáculo não está acostumada a sofrer. Acontece que a catástrofe japonesa vai levar muito tempo para ser devidamente reparada. É isto que ainda não foi assimilada aqui nos Antípodas. O modelo de produção industrial adotado hoje em todo o mundo baseia-se na interdependência. É um sistema engenhoso, eficiente, porque ultrapassa as fronteiras, oceanos e continentes. Mas, em compensação, dissemina a vulnerabilidade e nos condena à solidariedade. Uma tragédia registrada como nenhuma outra. No país que tem a tecnologia como um dos seus maiores símbolos, centenas de câmeras registraram o terremoto e o subsequente tsunami que atingiram o Japão no início deste mês. Imagens nunca vistas da força do mar, em um avanço devastador sobre diversas cidades do país. Imagens que se espalharam com rapidez pela mídia do mundo inteiro. E, como se não bastasse tanta destruição, um componente assustador tornou ainda mais grave a situação.
O acidente da usina de Fukushima acendeu o sinal de alerta em todo o planeta. O fantasma de uma catástrofe nuclear bastou para que o uso da energia atômica, que há décadas vinha perdendo o rótulo de vilã, voltasse a ser questionada por diversos setores. Críticas que ganharam amplo espaço na imprensa mundial e geraram manchetes alarmantes. Ou seriam alarmistas? Nosso programa traz, no entanto, um outro questionamento. Será que a mídia, de forma geral, está conseguindo traduzir a comoção que vive o Japão em sua real dimensão? Não há dúvidas de que o espaço concedido para a catástrofe japonesa nos mais diversos meios de comunicação foi extraordinário, mas apenas uma pequena parte desse espaço foi dedicado à análise do que está acontecendo e das consequências a curto, médio e longo prazo. É como se o turbilhão do factual anestesiasse público e jornalistas, cada vez mais habituados com esse tipo de imagem. Há perguntas a responder. O efeito dominó na economia mundial com a paralisação do setor industrial japonês está sendo avaliado? A ameaça da fome sobre a terceira maior economia do planeta ganha a dimensão adequada? E a questão da ameaça nuclear e de uma possível mudança no panorama energético mundial? O espetáculo da força da natureza gerou imagens impressionantes e não havia realmente como ignorá-las nos noticiários e nos periódicos. Mas a pergunta que fica é: e agora? Passado o primeiro impacto, haverá uma cobertura mais aprofundada? Ou com o correr do tempo, o drama do povo nipônico será esquecido, suplantado por algum tema mais palpitante? Já está em nosso estúdio de Brasília a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e aqui do meu lado, no Rio de Janeiro, o professor titular de Teoria Política da UFRJ, Renato Lessa. Senadora, essa tragédia, além de ser a mais visualizada, não é? É um fenômeno natural que teve o maior registro, graças à tecnologia, e isso tende a se multiplicar daqui para frente. Por outro lado, criou, além das imagens, criou um sentimento de pertencimento. Quer dizer, o mundo sentiu que tinha a ver alguma coisa com essa tragédia. Não era apenas uma catástrofe lá nos antípodas, no caso brasileiro, mas tinha a ver com o mundo, não é? Isso lembra um axioma da teoria do caos, que uma borboleta bate as asas no Japão e provoca um terremoto em outras partes. Como é que a senhora vê esse fenômeno que já não é mais uma catástrofe natural localizada? Quer dizer, o mundo todo compartilha de tudo que acontece nele. Na verdade, esse sentimento de integração, esse sentido, né, que foi sendo criado nas pessoas e na comunidade planetária, de que pertencemos a uma mesma casa e de que tudo o que acontece no planeta Terra nos afeta e de que o que acontece com parte da humanidade afeta toda a humanidade, é algo que é muito educativo e que gera novos significados para cada um de nós. Com certeza o que aconteceu no Japão não é uma tragédia do povo japonês, pura e simplesmente. É uma tragédia da raça humana, porque quando nós conseguimos essa junção de fenômenos avassaladores da natureza com modos inadequados de viver, aí nós temos uma potencialização em termos dos prejuízos econômicos, sociais, culturais e eu diria mesmo emocional e psíquico, o sentimento de insegurança. Agora, acho que isso que aconteceu no Japão, o que nos faz pensar e o que me faz pensar é uma espécie de reconexão do homem com a sua fragilidade, com o seu sentimento de impotência e nos levando a uma coisa que o Freud falava, né, que é o princípio da realidade. De repente você pensa que pela tecnologia, pelo conhecimento, você se torna um ser onipotente. E aí acontece uma coisa dessa e nos reconecta, né, com a nossa impotência, com a nossa fragilidade, nos dando esse princípio da realidade. Professor Renato Lessa,
A ministra, senadora Marina Silva, levanta essa noção de prepotência do homem contemporâneo graças à tecnologia, não é? Nesse caso, a tecnologia serviu para registrar magnificamente essa catástrofe, né? Trazê-la para dentro da casa de todo mundo, mas, ao mesmo tempo, mostra que o homem é vulnerabilíssimo, né? Quer dizer, não adianta ter o controle tecnológico, porque a natureza sempre será mais forte. Exatamente. Eu acho que a senadora tocou num ponto que eu acho essencial e me faz pensar o seguinte: a nossa experiência enquanto civilização moderna, que começa por volta do século XVI, XVII, ela progressivamente se assentou em duas crenças muito fortes, que nós recusamos abrir mão dessas crenças. A primeira delas é que, com o progresso do conhecimento, do progresso científico, digamos assim, nós adquirimos um controle crescente a respeito da natureza. Não digo um controle sobre os processos naturais, porque a natureza tem lá os seus mistérios e nós não conseguimos alterar o modo pelo qual ela opera. Mas o que apareceu foi uma crença de que nós temos mecanismos de interpretação e de pesquisa que nos explicam como é que a natureza se comporta, né? Dando aos seres humanos uma certa ilusão de que a natureza pode ser, em alguma medida, previsível e talvez controlável, né? Essa crença tem sido abalada frequentemente nos últimos tempos pela emergência de fenômenos cada vez maiores, cada vez mais agressivos. Quer dizer, a escala do terremoto japonês foi uma escala, quer dizer, absolutamente inédita, né, nos históricos dos abalos sismográficos naquele país. A própria usina havia sido projetada para abalos sísmicos até a escala 7 alguma coisa, que já é uma magnitude assustadora, e não resistiu, né, quer dizer, foi afetada, enfim, pelos efeitos de um processo ainda mais agressivo. Mas a outra crença, Dini, diz respeito à nossa confiança na tecnologia, né, de que os nossos problemas serão sempre resolvidos de alguma maneira pela aceleração tecnológica. Essas duas crenças, eu acho que estão desafiadas por essa conjunção entre catástrofe natural, provocada pelo tsunami, e a catástrofe produzida por uma tecnologia de ponta também, quer dizer, quer dizer, aquela usina moderníssima, quer dizer, resultado de um processo de acumulação tecnológica, de aceleração tecnológica, né, convergindo com a catástrofe natural, produz um arranjo, quer dizer, que afeta a própria estrutura da sociedade japonesa, né? E pelo outro aspecto da tecnologia, quer dizer, a possibilidade da divulgação online, imediata daquilo tudo, envolve todo mundo. Então a tecnologia comparece de duas maneiras, divulgando a catástrofe e coparticipando também, numa certa medida, da sua produção. Vamos fazer uma pausa e voltamos daqui a pouco. O Observatório da Imprensa está de volta. Na edição de hoje, as repercussões na mídia daqui e do mundo sobre a tragédia que atingiu o Japão. Convidamos diversos correspondentes para analisar a cobertura da tragédia pela mídia mundial. Começamos ouvindo o depoimento da correspondente Cláudia Sarmento, que há mais de um ano vive no Japão. Em linhas gerais, a gente pode dizer que as TVs dedicaram mais reportagens às vítimas da tsunami no nordeste do país do que ao desastre nuclear em Fukushima. As equipes japonesas chegaram rapidamente às áreas atingidas e ainda continuam transmitindo de lá imagens muito impressionantes da destruição. Para o mundo, o que chama mais atenção é o perigo nuclear, mas a imprensa japonesa, claro, focou muito na tragédia nacional, no número enorme de mortos, nas cidades que desapareceram do mapa, em personagens. As maiores críticas à imprensa japonesa, tanto às TVs quanto à mídia impressa, dizem respeito a um tom talvez muito oficialista adotado por eles. Enquanto a imprensa estrangeira era mais pessimista, o que também mereceu algumas críticas porque exageros foram cometidos, os meios japoneses permaneceram mais cautelosos, reproduzindo as declarações do governo e da TEPCO, a empresa que controla a usina de Fukushima. Na verdade, houve ataques aos dois lados, tanto à cautela japonesa quanto ao enfoque sensacionalista de alguns veículos internacionais. Analistas com quem eu conversei sobre esse assunto me disseram que o público japonês se sentiu perdido, sem saber em quem acreditar, ainda mais no momento em que o governo perdeu totalmente a credibilidade. E, além disso, as explicações técnicas dadas por especialistas convidados pelas TVs em debates eram muito técnicas, difíceis de serem entendidas por um público leigo. Para o jornalista Arthur Dapiev, que recentemente esteve no Japão, é complicado analisar o papel da imprensa japonesa e da própria população do país sob uma ótica ocidental.
Eu acho que existem duas coberturas de imprensa muito claras, né? Os japoneses estão cobrindo como japoneses. Eles estão cobrindo uma catástrofe que eles sabem que não vai acabar com o país deles, né? Eles estão lá milhares de anos sobrevivendo a catástrofes proporcionalmente maiores que essa, talvez, o terremoto de 23, que destruiu Tóquio inteira, ou as bombas, ou a própria guerra, com todos os bombardeios, não só o bombardeio atômico. E o Ocidente, que de maneira geral tem uma tendência a medir os outros pelo seu próprio metro, né? Então o Ocidente meio que cobrava, eu sentia nas entrelinhas, uma reação dos japoneses como se fosse o ocidental reagindo àquela situação. Não, mas não tem pânico, eles se portam assim, eles não falam as coisas diretamente. Eles são assim, né? A cultura deles é uma cultura da insinuação, da educação para não ferir o outro. É um idioma onde raramente você escuta a palavra não, porque eles acham uma maneira diferente de negar ou de dizer que vão fazer depois. E o Ocidente ficava meio exasperado, as pessoas não estão em pânico, elas não estão saqueando as lojas, e nunca farão, porque não é da cultura japonesa. E o Japão, ao mesmo tempo, nos irritando, a cobertura, de certa forma, porque a gente também queria que a cobertura fosse igual à nossa, e não é, né? O noticiário deles é muito sóbrio, né? E mesmo vendo a TV, o sinal aberto, sem ter tradução, ela toda em japonês, dá para notar que o clima foi descontraindo, os programas foram voltando ao normal, as pessoas voltaram a sorrir. Não é uma denegação, eles não estão omitindo da humanidade uma ameaça gravíssima, mas a maneira deles lidar com problemas, de maneira geral, é sempre essa. Então a gente fica um pouco exasperado com algo que é característico da cultura japonesa. Senadora Marina Silva, esse depoimento do Arthur da Pieve é extremamente interessante, porque a mídia japonesa tem um olhar determinado, específico, porque lida com uma população que já está, digamos, treinada, vivencia tragédias com uma resignação e um grau de disciplina extraordinário. Só que os jornalistas internacionais que estão no Japão, eles estão trabalhando para um público que está fora do Japão. E aí eles adotam, digamos, esse clima menos forte, não é? Para evitar o pânico, mas transmitem isso para o mundo. Resultado, quase 20 dias depois, só hoje que a imprensa brasileira, pelo menos essa que a gente pode acompanhar, começa a ficar preocupada com os efeitos da contaminação radioativa, que é um assunto que já vinha, nunca foi omitido aqui, mas só hoje é que se começa a perceber que esse é um fenômeno que não vai ficar circunscrito ali ao Japão e que, de alguma forma, vai chegar aqui ao Brasil. Como é que a senhora vê isso? Quer dizer, finalmente, começa-se a perceber que o fenômeno não é só um cataclisma natural da divina providência ou das placas tectônicas, mas é uma coisa que tem a ver com a mão do homem também. Eu acho que o que o Arthur colocou, e, enfim, o Lessa também colocou, tem um paradoxo aí embutido, né? Ao mesmo tempo em que nós temos uma tecnologia que nos permite ter um conhecimento em tempo real de tudo que está acontecendo e até nos possibilita fazer essa avaliação que o Arthur acaba de fazer de uma forma muito competente, de que nós olhamos as pessoas pelo nosso olhar, por aquilo que nós sentimos, como nós reagimos, e esperamos que elas tenham o mesmo comportamento. E, obviamente, que isso muda de cultura para cultura, de realidade para realidade. No entanto, eu acho que há uma aprendizagem para todos nós que deve permanecer, que é de como nós vamos ter claro que não estamos no controle, que existe uma ilusão de controle da situação, nós não estamos no controle, determinados fenômenos, quando acontecem e eles são avassaladores, como é o caso do terremoto que vem em seguida o tsunami, se isso se combina, não é, com um estilo inadequado de viver, onde
a tecnologia, por mais que nos ajude em vários aspectos, também ela nos fragiliza em outros, como é o caso da geração de energia, né, utilizando o urânio e fazendo com que a radiação e os resíduos possam se constituir em verdadeiras armas mortíferas, não só para a população do entorno, mas inclusive com o risco de atingir outros países. Esse aprendizado tem que ficar. E é por isso que no Brasil agora as pessoas começam a debater essa questão que já foi anteriormente, no passado, né, algumas décadas atrás, bastante debatida e que depois teve um certo arrefecimento. Mas o Brasil precisa olhar e rever o protocolo de segurança, não é, das suas usinas nucleares. O Brasil precisa rever o seu programa nuclear e precisa, com certeza, ter claro de que os riscos não são os mesmos do Japão, mas são outros riscos. Aqui a gente nem precisa, não é, de um terremoto. Aqui basta uma chuva torrencial, com deslizamentos, com problemas que podem nos levar a situações de completa insegurança, colocando em risco a vida das pessoas. E um fato no meu entendimento, é patente. Não é? No Brasil, nós não temos a necessidade que tem os japoneses, que tem os franceses em outros países, de uma alternativa tão radical para a geração de energia. Aqui nós podemos ter uma matriz energética limpa, diversificada e segura. Por quê? Existem fontes que não são tão baratas, mas a energia nuclear não é barata, é muito cara e é insegura. Renato Lessa, essa atitude de mais ou menos de uma relativa displicência inicial, né, com relação à questão da radioatividade, né? Porque a imprensa dava sempre, os jornais americanos dando, mas não estavam muito alarmados. A coisa começa a ficar nos últimos dias, né? E a energia nuclear hoje é global, são raros os países do mundo que não tem uma ou duas complexos nucleares. Como é que vai ser isso agora? Vai ser agora uma corrida geral para começar a consertar as usinas? É um fenômeno interessante, né? Quer dizer, um fenômeno terrível, mas interessante para nós analisarmos. Porque houve um processo de dispersão, de difusão da tecnologia nuclear. Quer dizer, vários países aderiram a essa tecnologia de maneira estratégica, de maneira assim, prioritária. A França, por exemplo, ela tem um parque de usinas atômicas inacreditável. Quer dizer, a coisa se espalhou pelo planeta. O que podemos observar agora, quer dizer, é o surgimento da necessidade da dispersão de uma contracultura, né, capaz de se mostrar atenta aos efeitos deletérios que essa expansão tecnológica acabou por ter. Quer dizer, embora o acidente tenha ocorrido no Japão, a capacidade de contaminação, não só no sentido da contaminação radioativa, mas da contaminação da catástrofe, no sentido do aprendizado com a catástrofe, eu acho que constrói para as outras sociedades uma interpelação. Né? Quer dizer, essa catástrofe não pode ser percebida como catástrofe localizada, fruto de um azar da natureza, né? Ou seja, alguma coisa inscrita na órbita do puro acaso. Eu acho que essa interpelação vai produzir um outro efeito de dispersão, né, que, se tudo for bem feito, pode se contrapor à dispersão original desse uso acrítico da energia nuclear. Os efeitos, eu acho que devem ser perceptíveis a partir de agora no próprio comportamento público, né, nas sociedades ocidentais. Quer dizer, os efeitos eleitorais já estão aparecendo. Né, quer dizer, a derrota da Angela Merkel na Alemanha, ela mesma, quer dizer, debitou ao Japão a sua derrota eleitoral. Acho que crescentemente eleitorados vão incluir na sua percepção do que se passa no mundo a preocupação com a questão ambiental. Né? Isso não começou agora, mas uma preocupação mais ativa no sentido de, inclusive, atingir, quer dizer, se mostrar atenta ao problema de como é que o progresso tecnológico, né, acaba por ser... Né, tem que ser questionado. Tem que ser questionado, porque a gente não pode apostar numa aceleração tecnológica que não obedeça a nenhuma restrição social, moral, civilizatória que as nossas sociedades possam criar. Né? A correspondente Débora Berlink, de Paris, fala sobre a aflição da mídia e do povo francês. O país é um dos que mais utiliza a energia nuclear em todo o mundo. A imprensa
francesa reagiu à tragédia japonesa como a maior parte da imprensa europeia, ou seja, incrédula diante das imagens impressionantes do tsunami que se seguiu ao terremoto e que devastou várias cidades japonesas. O noticiário francês, que até então se concentrava na revolta dos países árabes, em particular na Líbia, voltou-se quase inteiramente para o Japão. Falou-se muito das vítimas, falou-se da ausência de cadáveres nas imagens veiculadas pela imprensa francesa. A imprensa francesa agora se concentra num ponto crucial para os franceses, que é o risco de uma tragédia nuclear, e por um motivo muito simples: a França é o país da energia nuclear na Europa, detém 1/3 das usinas nucleares no continente, 78% da eletricidade no país é produzida a partir de energia nuclear. A tragédia no Japão, na realidade, provocou um debate que não se via há muitos anos na França, que é o debate nuclear. Até então, praticamente não se colocava em questão a opção nuclear da França. A imprensa francesa acompanha agora, a cada dia, minuto a minuto, o que se passa com as usinas japonesas, preocupadas com a sua própria sorte. O Brasil utiliza bem menos a energia nuclear. Mesmo assim, a mídia questionou a segurança das usinas de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. E segundo o diretor da COP, Luiz Pinguelli Rosa, há mesmo motivos para preocupação. Aqui também eu acredito que não esteja bem protegido o gerador diesel contra acidentes naturais, inclusive. Outros pontos existem, por exemplo, os depósitos de material radioativo de baixa e média atividade naquelas encostas na área do reator são inconvenientes. O reator está longe da encosta. No meu ponto de vista, é muito difícil uma enxurrada da encosta abalar um prédio tão sólido quanto o do reator, embora possa abalar os geradores diesel. Agora, aqueles materiais radioativos acumulados deviam já estar fora dali, num depósito que nunca foi construído, definitivo para esse lixo. O lixo de alta atividade está dentro do prédio do reator. É a melhor situação possível, mas não pode ser indefinido. O Brasil vai ter que tomar uma decisão sobre isso um belo dia, embora não no momento, ao contrário do baixa e média. E, finalmente, a evacuação. É uma velha discussão. Eu próprio participei dela, quando se reduziu o raio de exclusão admitido em um acidente grave de 15 para 5 quilômetros. Eu achei errado e agora, felizmente, a própria empresa está admitindo estudar até 50 quilômetros. Embora isso não é responsabilidade da Eletronuclear, isso é responsabilidade do governo federal. Senadora Marina Silva, antes da senhora falar sobre a utilização da energia nuclear no Brasil, tem aqui uma pergunta que veio pelo chat do nosso telespectador Carneiro Diego. Saiu hoje na mídia que o interior de Pernambuco é candidato à construção de uma usina nuclear. O que a senadora acha disso? Bem, primeiro eu acho que a população deve ser escutada, no caso da população de Pernambuco. E, ao que tudo indica, a Constituição de Pernambuco proíbe a construção de usinas nucleares no estado do Pernambuco. Portanto, vai ter que ter uma mudança na Constituição. Agora, esse é um problema que não pode ser tratado caso a caso, estado por estado. E como nós podemos ver agora no Japão, não há como você ter o controle de algo que pode se expandir além das fronteiras de um país, quanto mais de um estado para o outro. De sorte que esse é um debate que tem que ser feito no Congresso, dentro do governo e na academia e nos diferentes segmentos da sociedade. Eu, particularmente, acho que era o momento do Brasil fazer uma grande discussão com um plebiscito, para ouvir dos brasileiros aonde eles querem ver os recursos serem investidos. Se na continuidade dos projetos em relação a criar novas usinas nucleares ou
investir na biomassa, na energia solar, na energia eólica. Nós já temos um grande potencial de geração da hidroeletricidade e temos uma capacidade muito grande de geração através dos ventos, do sol e da biomassa, que é abundante. Só para se ter uma ideia, nós podemos gerar energia equivalente a 3 Belo Monte só do bagaço e da palha da cana-de-açúcar. Por que que se insiste na geração de energia que não se sabe, como disse o professor Pinguelli, o que fazer com os resíduos e ainda não temos uma segurança em relação aos procedimentos, inclusive no caso de um acidente, o que fazer com a população. Hoje, nós temos que ter um olhar duplo para a realidade. O olhar de proteger a natureza e o olhar de nos protegermos da natureza. E se nós não fizermos os esforços para evitar determinadas ações nossas, que em acontecendo algo dramático como aconteceu no Japão, a gente não venha a ter consequências que nós não temos como reverter. De sorte que a minha posição é contrária. Mas eu tenho uma posição contrária, à energia nuclear. Quando era ministra do Meio Ambiente, fui o único voto contrário no Conselho de Política Energética. Na época as pessoas cobravam como é que o governo tem uma ministra que vota contra a proposta do governo, mas eu estava votando de acordo com a minha consciência. E reitero, na realidade do Brasil, eu acho que o investimento seria mais adequado na energia solar, na energia eólica e no uso da biomassa, que é abundante, além da geração proveniente do grande potencial hídrico que nós temos. Renato Lessa, eu lembro que há poucos anos atrás, eu tenho a impressão até que foi num programa do Observatório da Imprensa, nós já estamos há 13 anos no ar, não lembro de todos, mas lembro que falou-se, não, a energia nuclear já conseguiu-se um nível de segurança que ela já não preocupa mais. E, de repente, preocupa. Exatamente. Não é? Quer dizer, como é que se encaminha esse debate que a senadora está sugerindo, não é? Porque aí ficam assim, aparecem sempre os cientistas que dizem, não, agora está tudo sob controle, e não está. Como é que se pode ver isso, inclusive, organizar isso politicamente? Né? Quer dizer, é uma avaliação comum, crescente, de que as usinas de última geração seriam mais seguras, porque elas seriam, quer dizer, o seu cálculo, o seu projeto levaria em conta problemas observados nas gerações anteriores. Havia, portanto, um certo otimismo a respeito da nossa capacidade de lidar com coisas perigosas e minimizar efeitos deletérios que podem resultar daí. O próprio comentário feito pelo professor Pinguelli mostra, quer dizer, o quanto essas coisas podem ser relativas. Quer dizer, o quanto nós podemos ser surpreendidos por fenômenos naturais que não foram devidamente antecipados nos modelos construídos para definir o que seria um padrão de segurança aceitável. Até porque os modelos não podem incorporar fatores que são de natureza erráticos. Quem é que poderia prever uma manifestação da natureza dessa magnitude? Nenhum modelo prévio, e os japoneses fizeram isso com seriedade, quer dizer, em função da própria história que aquela sociedade tem com o tema dramático do nuclear, quer dizer, a sociedade que sofreu 2 bombardeios nucleares, o único caso do mundo em que isso aconteceu. Atômicos, então, atômicos, pois é, atômicos. Quer dizer, então, é de se supor que houve uma grande, digamos assim, seriedade tecnológica, cuidados, quer dizer, critérios com relação à construção das usinas. Ainda assim, elas demonstraram uma imensa vulnerabilidade. Eu não sou especialista nisso, mas eu imagino que talvez aquelas usinas tenham obedecido aos critérios mais rigorosos existentes hoje no que diz respeito à sua construção, dada a história sísmica do Japão, dada, enfim, a geologia daquela região. E se mostraram insuficientes para a ameaça. Então, eu acho que seria uma arrogância muito grande supor que nós temos uma escala de conhecimentos que nos livra para sempre desses efeitos imprevisíveis. Agora, isso é um tema político por excelência, é um tema que eu acho que é um dos grandes temas que podem, inclusive, revascularizar a vida política de diversas sociedades, cujas agendas já estão esgotadas pela descrença em mecanismos governamentais, formas tradicionais de fazer política. Essa é uma agenda nova, porque é uma agenda que vem de um desafio.
que se não for enfrentado, quer dizer, eu acho que exatamente a viabilidade, a sustentabilidade da presença humana no planeta acaba por ficar interpelada, né? Claro. Vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta nesta edição do Observatório da Imprensa, um debate sobre as reais dimensões da tragédia que se abateu sobre o Japão e ameaça o mundo. Vamos ouvir a opinião de mais 2 correspondentes sobre a cobertura do desastre japonês no Reino Unido, com Cílio Bocaneira, e nos Estados Unidos, com Lucas Mendes. Os Estados Unidos, com mais de 100 usinas, são um país ligado, dependente e assombrado pela energia nuclear. Desde o acidente de 3 Mile Island, em 79, nenhuma outra usina foi construída. A Califórnia tem 2 usinas nucleares, uma trágica história de terremotos e uma sinistra expectativa pelo maior de todos, que está a caminho. A cobertura das TVs dominaram o primeiro dia, com fartura de imagens dramáticas, pobreza de fatos e números. É um trabalho dificultado pela dimensão da tragédia, pelo acesso às fontes de informação, aos reatores, pela destruição de linhas de telefone e serviço celular, constantes mudanças nos índices de radioatividade e também pela língua. Mas a partir do segundo dia tivemos um tsunami de informações, do trivial ao profundo. Onde e como secar as roupas íntimas das mulheres, longe da vista dos homens num abrigo de refugiados. Como funcionam os reatores e as consequências científicas, políticas e econômicas da crise japonesa. O New York Times, que está com 10 repórteres, neste domingo, por exemplo, deu quase 3 páginas sobre a tragédia. É difícil, mas aqui vai uma tentativa de resumir a cobertura americana. Nenhum país até hoje conseguiu criar uma sólida credibilidade de informação sobre a energia nuclear e suas crises. Mas a tragédia japonesa pode ter consequências positivas. Entre elas, a revisão de todas as usinas em construção e em funcionamento, reatores mais seguros no futuro, melhores planos de evacuação, informações mais confiáveis. A mídia britânica cobriu maciçamente os eventos no Japão. Não só a destruição do terremoto e da tsunami, mas também o desastre resultante do problema com a usina nuclear. Os repórteres evitavam o tom melodramático, que a gente no Brasil às vezes está acostumado a ver nessas coberturas, e se concentravam em mostrar o factual, o desastre. Não era preciso exagerar na emoção, porque a emoção estava no fato. Era só apontar as câmeras. Não precisava sobrecarregar ao estilo telenovela, choroso. Havia uma presença também considerável de jornalistas com especialidade científica para tratar do problema do desastre nuclear e tentavam esclarecer os fatos, na medida do possível, despertando assim um debate que já era muito quente aqui na Europa sobre a energia nuclear. Várias usinas em construção, governos a ponto de decidir se construíam novas usinas ou não, e os argumentos apresentados eram dos 2 lados. Via-se tanto aqueles que defendiam um banimento da energia nuclear diante de um perigo constatado no Japão, e, por um outro lado, aqueles que apresentavam justamente o desastre do Japão como demonstração que, apesar de tudo o que ocorreu, de umas circunstâncias especiais muito características do Japão, que não se encontram em outros lugares, não pode haver exemplo melhor de jornalismo. Senadora Marina Silva e professor Renato Lessa, tem uma telespectadora de Luciana Portilho, de Porto Alegre, que faz uma pergunta dirigida a ambos. O excesso de imagens, e é uma pergunta que diz respeito ao observatório, naturalmente, o excesso de imagens das tragédias que nos chega pela TV acaba nos deixando insensíveis a esses dramas, senadora? Eu acho que, aos poucos, não é, você tem uma exposição muito grande de fatos e há uma tendência, sim, numa boa parte das pessoas, à banalização das tragédias. Mas é inevitável que isso aconteça. E, obviamente, que o fato de ficarmos indiferentes não é um problema da imagem, é algo que tem que ser pensado a partir de nós mesmos, né? Se a gente é capaz de banalizar a tragédia,
é porque algo está acontecendo conosco. Eu acho que quando a gente se depara com aquelas imagens, né, navios, carros, casas, aviões, tudo misturado como uma sopa de tecnologia sendo lançada por todos os lados, né, pela força das águas, né, aquilo realmente diz muita coisa. E o que diz, pelo menos para mim, é que nós não estamos no controle, que nós temos que acabar com a ilusão de que estamos no controle e termos uma atitude, no mínimo, de aprendizagem, de que às vezes nós queremos resolver os problemas com um discurso político. E o que nós precisamos é ter uma consciência e uma responsabilidade ética e política com a vida das pessoas, não só das pessoas aqui e agora, mas inclusive daqueles que virão após nós. Nós temos que nos preocupar, né, com a qualidade de vida dos que estão aqui, mas também daqueles que vão nascer. E essa responsabilidade é o que eu chamo de aliança intergeracional. Acho que quando acontece uma coisa dessa magnitude, nós somos instados a dar uma resposta tanto para o aqui e agora, mas para o futuro, porque o futuro vai analisar esse nosso presente como sendo o passado deles. E que passado nós estamos produzindo para os nossos filhos, para os nossos netos. No mínimo, que seja de menos ilusão de que nós estamos no controle, de que a nossa tecnologia é capaz de resolver tudo. Não é. A nossa tecnologia, o nosso conhecimento é importante, e uma das coisas importantes é para que tenhamos a noção de que temos que ser, no mínimo, cautelosos. É por isso que existe a ideia do princípio da precaução, não é? Quando nós não sabemos 100% se vai fazer bem, se vai fazer mal, se pode, se não pode, o melhor é ser cauteloso. Renato Lessa, essa pergunta da Luciana Portillo diz respeito a nós, quer dizer, nós jornalistas, e o objeto desse programa, porque há uma tendência nas redações, não é? Pela própria imanência do processo da sociedade de espetáculo, de que o espetáculo tem que mudar logo, porque cansa, não é? Mas se mudar depressa, não fixa, não marca, não gera reações, não é? Como é que você vê essa questão? Essa é uma questão grave. Eu acho, Dino, que a TV, sobretudo a TV aberta, ela tem pouco espaço para notícia. Se a gente pegar a grade toda de programação, o tempo para notícia é um tempo restrito. E mesmo dentro da notícia, com frequência, ela está subordinada a uma lógica do entretenimento. Claro. Né? Quer dizer, a notícia é uma notícia, enfim, fatos pitorescos, enfim, uma espécie de fait divers, né, entre uma novela e a outra. Estou caricaturando um pouco, mas é isso um pouco, né? E quando acontecem catástrofes, eventos extremos dessa natureza, a falta de análise, a falta de texto, a falta de pensamento é compensada pela qualidade excepcional e pela rapidez de transmitir imagens diretas. Quer dizer, as tragédias são, na verdade, divulgadas no momento que elas acontecem. Quer dizer, portanto, há uma capacidade impressionante de colocar o espectador, quer dizer, diante do evento no momento que ele acontece. Mas isso se dá com uma velocidade impressionante, quer dizer, um bombardeamento de imagens, uma velocidade muito, muito alucinante e desprovido de tempo de reflexão. Eu acho que é uma contradição aí que é difícil de resolver. O pensamento é lento. O pensamento é lento, o pensamento é reflexivo, o pensamento ele exige idas e vindas, hesitação, contrafacção, e a produção de imagens é rápida. Então nós estamos diante de um fenômeno que nós temos um acesso fantástico a coisas oculares, coisas que nos vêm pela visão, né, mas não temos estímulo a uma reflexão, digamos assim, mais assentada sobre o que está acontecendo. Eu acho que a televisão, nesse caso, ela enfatiza muito mais a especulação do que o ensejo para o pensamento. O texto ocupa um lugar muito pequeno, né? Muito pequeno, são frases pequenas, são reiterações do que a gente já está vendo, né? Às vezes um especialista ou outro é mobilizado para dar um tom um pouco mais reflexivo, mas o que prende o espectador é a capacidade do veículo produzir imagens de impacto. Senadora Marina Silva, uma pergunta final e rápida, porque nós estamos chegando aqui ao final do programa. O que a senhora, como é que a senhora pretende usar, inspirar-se, servir-se dessa catástrofe que está em curso, porque ela está longe de ter terminado, em função de criar essa consciência ambiental no Brasil, que todo mundo
fala em meio ambiente, mudança climática, mas pouca gente se dispõe a fazer alguma coisa. O que a senhora propõe que se faça já? Tem um jargão que eu uso muito, é de que existem duas formas da gente aprender. A gente aprende pelo amor ou pela dor. E eu acho que é melhor aprender pelo amor, não é? E um outro é que sábios são aqueles que aprendem com os erros dos outros. Agora, estúpidos são os que não aprendem nem com os seus próprios erros. Então, eu acho que nesse momento não há como a gente não ficar, enfim, tocado com o que aconteceu e tirar isso como sendo algo que te afeta diretamente, e não há como negar o fato de que esse não é um erro cometido pelo Japão. Esse é um erro que está sendo cometido pela humanidade, de tratar a natureza como se ela fosse infinita, como se não estivesse vivendo o perigo do esgotamento. E óbvio que é melhor a gente educar sem precisar que aconteçam umas catástrofes, que a gente tenha uma visão antecipatória das coisas, que a gente não precise vivenciar a tragédia para poder, não é, pelo menos tentar evitá-la. Mas é sempre difícil, eu sou muito cuidadosa em relação a isso, porque eu acho que quando acontecem essas coisas, como aconteceu no Japão, aconteceu no Rio de Janeiro, a pior coisa que existe é tentar tirar proveito político. Eu acho que o máximo que se pode fazer é tirar ensinamento. Não é? O ensinamento que é bom para as políticas públicas, é bom para os formadores de opinião, para a comunidade científica, para a sociedade. Ninguém deve se beneficiar de coisas como essas, a não ser que a gente tome isso como um legado de aprendizagem, né? E como disse o professor Renato Lessa, não é? A gente vê tantas coisas que não tem tempo nem de elaborar para transformar isso em palavras. Muito e obrigado. O que a gente não tem como transformar em palavras, não consegue transformar Muito obrigado, senador. num texto, ela, ainda que pareça que passou, ela fica ali dentro como um trauma. E eu acho que nós vamos aprender de duas formas. Muito obrigado, nós vamos senadora. aprender pelo que ouvimos, pelo que vemos e pelo que vai ficar dentro de nós, ainda que não tenhamos claro o que está dentro de nós. Muito Isso obrigado. vai nos dirigir e eu espero para um outro caminho, para uma maneira melhor de caminhar, desse encontro do homem com a natureza, tanto no sentido de protegê-la quanto de se proteger dela. Muito obrigado, senadora. Chegamos ao final do programa. Quero agradecer a presença do cientista social, professor Renato Lessa, e da ex-ministra senadora Marina Silva. Na próxima terça-feira, excepcionalmente, iremos ao ar meia hora mais tarde, às 10h30 da noite. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela TV ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.